Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre inovações nas aulas de natação e o mercado de trabalho para os profissionais. Você que é gestor aquático, está reclamando, não tem mais professor de natação, eu não consigo contratar, o professor de natação fala que não tem mercado, não consegue personal. Então, como você inovar nas suas aulas e como você aí conseguir um profissional capacitado. Eu tô trazendo uma pessoa que eu tô há muito tempo querendo convidar, na verdade são duas, Cláudia Pereira, Bruna Sais, lá da Nani Natação Infantil. Cláudia, muito obrigado pela presença, Cláudia. Eu que agradeço, sabe, como você falou, há muito tempo que a gente está se organizando para isso, e é uma honra estar aqui falando com você. Bruna também, muito obrigado pela presença. Bruna ajustou todos os bastidores, o roteiro, tudo. Muito obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Nossa, é uma oportunidade muito legal pra gente que é de São José, interior de São Paulo. Então, tá abrindo, né, esse leque do pessoal conhecer a gente é muito legal. Obrigada. E o trabalho que vocês fazem lá, formidável. Vocês têm que entrar lá, entra no Instagram da Nani, vale muito a pena. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, materiais pedagógicos da natação, tá com novidade aqui no mercado, um óculos para você que é pai, mãe ou mesmo professor de natação para indicar para os seus alunos. Esse óculos que a visibilidade é muito boa, de silicone, não machuca e também não puxa o cabelo da criança. Você que é professor de natação vai colocar aquele óculos e a criança reclama que puxa, então tem um feixe aqui, você coloca atrás, super confortável, a durabilidade maior, não tem aquelas pecinhas que quebram, vale muito a pena e tem na Decathlon, não precisa nem entrar no site da Flote, corre lá na Decathlon e faça a aquisição do óculos da Flote. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Hoje a gente vai falar da importância do profissional se capacitar. O aplicativo da Swimtrack para você ter o seu próprio aplicativo. Então, se é que nem a Nani, atua lá em condomínio, ou você que tem aula de personal, tem o seu próprio aplicativo. Coloca o seu logo, o seu nome, tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, sou voluntário Sobrasa, então seja também, entre no site da Sobrasa, sobrasa.org, vire voluntário e leve projetos de segurança e prevenção aquática para a sua região. E a Manta, nova metodologia de natação no mercado, e eu vou te falar com preço super acessível, você vai cair da cadeira quando você souber o preço dessa metodologia e implementar aí na sua academia um processo eficiente. Mas vamos deixar de papo, vamos falar aí, Cláudia e Bruna, quais são as principais dificuldades que vocês observam nos profissionais que estão se formando na natação hoje? Bom, a gente observa muito a procura de uma capacitação maior, tá? Porque, na verdade, eles saem da faculdade sem rumo. Eu saí pouco tempo, né? Eu me formei faz uns 2 anos. A universidade que eu fiz não era ruim, era a melhor de São José. Tinha toda uma estrutura, e tinha piscina, e tinha sala para luta, não sei o quê. Mas não foi a natação, a aula de natação era aprender os 4 nados. Olha lá, ele jogou a gente, não deu educativo, não ensinou a gente como ter esse tipo de coisa, esse tato. Aula infantil, hidro, nem pensar. Então ele falou assim, olha, esses são os 4 nados, a sua prova vai ser os 4 nados, um beijo, um abraço. E aí foi isso, entendeu? Essa foi a vivência da educação física que eu tive na faculdade. Então eu vejo essa falta de um apoio mesmo, de um apoio maior. Para que eles saiam, pelo menos, com o mínimo, não aprender os 4 nados. Um apoio. Peraí, eu tô saindo da faculdade, mas eu quero ir para natação. Como que eu vou para natação? Vai realmente sem uma estrutura nenhuma. Você sai do zero. E aí eu tive sorte de encontrar a Cláudia e a Ju, que elas falaram assim, Bruna, se você quiser vir aqui ver as nossas aulas aqui no condomínio e tudo mais, pode vir, fica à vontade. Eu falei, beleza, vou. Top. E chegando lá, eu falei assim, nossa, é um mundo completamente diferente. Ter educativa, assim que ensina uma criança, caraca, né? Não é só fala, bora nadar. Porque a gente sai sem noção. Eu nunca tive aula de natação quando era criança. Era zerada. Então eu falei, nossa, ok, isso é uma aula interessante. E aí foi, né, elas foram me ensinando, foram
planos educativos do Bruno é assim, ó, com o neném, essas musiquinhas, agora essa daqui é desse jeito. Então é ali que eu aprendi, é ali que foi meu curso, meu primeiro curso. E uma dúvida que eu tenho, Bruna, quantos semestres você teve de natação na faculdade? Então, Eu tive 2. quantas aulas práticas? Ih, menina, pouco, porque chovia. Tá vendo? Chovia, a piscina era aberta. Esse é o problema. Exatamente. Eu acho que a aprendizagem tem que ser na prática. Não. Tem que ser na prática. E outra, o professor que estava ensinando a gente, ele me ensinou a fazer o crawl com S. Então, sabe aquela técnica, as antigas ali? Eu falei assim, depois que eu saí, conheço a Fabiola Molina, né? E aí eu perguntei bastante coisa pra ela também. Ela falou assim, Bruna, já não é mais assim, né? As situações já não é mais tal, não sei o quê. Então eu falei assim, uau, nem ele tá atualizado, ele tá numa universidade. Então eu, por exemplo, na minha faculdade, a natação foram 2 anos, foram 4 semestres de natação. Exatamente. Todas as aulas práticas, a gente tinha 50% de teoria, 50% de prática, sem contar com profissionais super atualizados, foi Alberto Claro e o William Orizzi, então minha oportunidade. E mesmo assim, a Cláudia já há um tempo, já formada, acho que a natação criativa a gente faz diversos cursos aí presenciais e praticamente todos a Cláudia estava aqui. Então ela vinha de longe, pegava não sei quantos quilômetros para estar aqui. Então da importância também desse profissional se atualizar. Então mesmo você tendo a sua empresa, você atuando há anos, você continuava se capacitando. Sim, eu vejo ai, meu Deus, necessidade. A necessidade. Eu vejo a necessidade de buscar o novo sempre. Buscar o novo sempre. Igual você falou, eu também fui, graças a Deus, 2 anos de natação. Tinha teoria, tinha prática todas as aulas. Não tinha essa. Podia estar fria, a piscina lá era fria, era horroroso. Mas tinha que ter a aula prática, entendeu? Aí saímos de lá e, né, nós conhecemos vocês e toda vez, não, Cláudia, hoje tem curso, vamos se organizar para ir. Eu acho que essa vontade, primeiro você tem que querer. Tem que querer, entendeu? Que isso está aqui dentro. Eu, lá na faculdade, a minha opção era, você tem 1000 opções para trabalhar, mas o meu caminho era natação. Também não tinha muita experiência, fui ganhando no dia a dia. Mas é o querer aprender. Eu vim com essa pegada da Cláudia, de fazer curso. Ah, não, ele tá vindo pra São José, então bora. Bora, porque é oportunidade, nem todo mundo, né, famoso e tal, vai pra lá. Então, não, vamos aproveitar. Nossa, mas tá falando só de natação, né? Uma coisa que a gente já sabe, sei lá, do crawl. Nossa, mas a gente tá bom, a gente já sabe ensinar o crawl, beleza, mas sempre não, pera aí. Tem uma novidade. Sempre tem. Não, é alguém que fala um pouco diferente, agora você se tocou, nossa, dá pra fazer isso. Não, aí a gente, no bate-papo entre alunos, a gente fala, nossa, é verdade, né, tem isso, dá pra fazer isso. A gente repassar nossa sabedoria pra uma outra pessoa. Então, né, foi nisso que eu aprendi, né, eu vim do zero, então eu aprendi tudo com ela, então a gente veio nessa pegada. E vamos pra São Paulo, a gente até já pensou assim, nossa, vamos pra Santos? Tem curso pra lá também? A gente já deu nesse nível, a gente vai sempre procurar o melhor para os nossos alunos, independente. Porque o bacana é que nesse curso, às vezes você vê uma coisa que você já fazia e parou de fazer, então você esqueceu, você entrou naquela rotina e fala, nossa, lá atrás eu fazia isso, eu esqueci. Ou você tá fazendo alguma coisa e você conversa ali nos bastidores do network, alguém fazendo uma coisa com mais eficiência, fala, nossa, podia fazer assim, eu podia utilizar esse material, olha que bacana. Então o curso ele é super rico. Sempre tem uma experiência nova. E aí, como oferecer suporte para professores, que assim como a Bruna falou, eu tô desatualizada ou eu tive pouca formação, porque antes o professor chegava formado, hoje a gente tem que formar esses professores, e além disso, atender aluno, dar aula, fazer toda a gestão. Então, como proprietária, como oferecer esse suporte para os professores? Eu fiz muito assim, vamos tomar, por exemplo, de exemplo a Bruna. Ela queria aprender. Ela veio, né, numa sexta-feira, bati um papo com ela, Cláudia, eu tô procurando estágio. Peraí, vem aqui fazer uma aula com a gente vai dando aula, você só fica ali assistindo, você quer? Não posso te oferecer mais que isso. E ela aceitou na hora, peraí, eu não sei nada, eu quero. Então ela assistiu um dia de aula, no segundo dia de aula, no terceiro ela falou, posso ficar? Posso ficar? Poxa, eu fui assim, eu tive essa chance, eu trabalhei 15 anos na Associação Esportiva de São José dos Campos, e foi assim também. Cláudia, você tem 5 horas vagas aqui, se quiser, pode aqui absorver o que você quiser, pode perguntar o que você quiser, mas assim, eu quis.
Então, isso faz uma diferença enorme. A partir do momento que você quer, não sabe nada, não tem experiência nenhuma, peraí, então é esse que eu vou pegar. Então, vem pra mim, vem comigo. Então, você tem que querer e tem que estar aberto a aprender. Porque esse aprender, ela vai fazer hoje, ó, pega esse aluno, você vai dar esse exercício. Fez errado? Peraí, você fez errado. E ela tem que estar disposta a aceitar esse não. Porque tem muita gente que não aceita esse não. Aceitar essa correção. Fala assim, como assim? Né? Eu fico ofendida, alguma coisa, porque ela me deu um toque, né, pra melhorar. Construtivo. Bruna. Exatamente. Ó, talvez você possa fazer assim, tá? Ok, beleza, vamos lá, vamos fazer. E aí, da Cláudia, né, dela já tá, né, na área, enfim, a empresária, ela ter esse olhar do tipo, bom, ela vai também estar levando o meu nome, ela vai estar vestindo Nani, então eu preciso passar esse conhecimento para ela, né? Agora as escolas de natação a gente está vendo assim muito que, ok, colocou o professor lá e vai com Deus, né? Fica lá, mas esquece que quem está fazendo o nome da sua academia é ele, né? Ele que está ali no dia a dia com aquele aluno e ele precisa estar capacitado, ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa estar atualizado. E a gente vê que não tá mais nessa pegada, né? O pessoal não tá mais incentivando os professores, né? Olha, vamos fazer um curso. Não, eu vou chamar essa pessoa para fazer um curso só para nossa equipe, né? Vamos lá, a gente vai fazer um bem bolado aqui, vamos para São Paulo, vamos fazer isso daqui porque é importante para você aprender. Então, tá faltando esse incentivo, essa coisa também dos dois lados, tanto do professor quanto dos donos de academia, até empresários. Exatamente. Então, tem que ter essa troca para caminhar certo, pra gente conseguir caminhar, porque senão não vai dar. Às vezes o professor tá lá, não, vamos, olha isso daqui, não, vamos ver, peraí, eu acho que esse mês não vai dar, deixa quieto, né, e aí vai abafando, aí o professor vai murchando, e aí fica tudo naquela mesmice. Aí eu vou pegar 2 ganchos que ficou oculto o que vocês falaram, quem é mais experiente na área vai pegar um pouquinho do que vocês falaram, mas enfatizar o quê? Hoje, a gente tem que contratar o profissional pela competência, pelo perfil comportamental, e não pelo perfil técnico, só que a gente vê muita gente fazendo a contratação do século passado, contratando pelo perfil técnico, quem fez a melhor faculdade, quem fez mais curso, quem conhece mais, mas chega lá, não tem um bom trabalho com a equipe, não é proativo, então a gente contrata pelo perfil técnico e demite pelo perfil comportamental. Então é importante a gente mudar essa forma. Então você que é gestor, eu tenho que mudar, eu tenho que contratar, vale mais a pena eu ter uma pessoa que é proativa, que tem vontade, que vai querer estudar, mas a parte técnica eu ensino, é muito mais simples. E a segunda coisa que é também muito comum que está acontecendo é esse conflito de gerações. Pela primeira vez, 4, 5 gerações estão no mesmo ambiente de trabalho. A minha dificuldade, por exemplo, quando eu comecei, a minha geração aprendia com os mais velhos. Hoje eu sou o mais velho e ninguém aprende comigo. E aí eu fico irritado, porque ninguém me ouve. A pessoa vai lá no YouTube, a pessoa vai no Google, a pessoa vai com o amigo. E eu tô querendo ensinar e a pessoa não dá nem ouvido. Mas eu tenho que mudar a minha forma de conversar com essa pessoa, porque é um outro perfil, é uma outra geração, é um outro profissional, e eu tenho que entender isso, ou eu sento e choro, que a grande maioria faz, ou eu mudo. Então, que jeito que essa pessoa vai me ouvir, que jeito essa pessoa vai entender, é a forma de eu falar. Então, são 2 questões importantes aí no dia a dia. E como vocês se sentem como professores? Você sente que os professores estão cada vez mais limitados na criatividade? Então, como eles veem com esse perfil, assim, às vezes um pouco desatualizado, sem muita experiência, então falta um pouco de criatividade, fica aquela aula sempre da mesma, e como a gente consegue contribuir para esse professor ficar mais criativo? Então, além dos cursos, né, que eu acho super importante, ele tem que entender e conhecer os alunos. Tá? A gente tem vários alunos em vários condomínios, e nós conhecemos todos eles. Você pode falar do Luizinho, do condomínio, como que ele é. Eu já sei como ele é. Então, a partir do momento que eu conheço meu aluno, eu consigo elaborar uma aula mais criativa, mais para que ele possa entender melhor o que ele está fazendo. Pegando aquele gancho que você está falando, né, de trazer, você contrata para quando se tem, né, experiência e tudo mais, a parte técnica, mas não tem essa coisa de proatividade, de querer ter essa paixão. E aí cai nessa pergunta, porque pra gente conhecer, pra gente estar ali, a gente tem que ter sensibilidade com as crianças.
a criança desceu, dando um oi pra gente, a gente já sabe como essa criança tá. Não, hoje ela tá triste. Não, tá, alguma coisa aconteceu, pegou. Então, ter essa sensibilidade com as crianças pra você conseguir, bom, eles estão assim hoje e tal, eu consigo dar essa aula. Ter uma coisa sempre na manga. Eu pensei em fazer do crawl. Nossa, hoje não vai rolar fazer essa atividade do crawl porque eles estão meio tristes hoje, ou tá irritado, alguma coisa aconteceu na escola, tal. Não, peraí. Então, vou fazer um outro educativo, talvez um jogo, uma brincadeirinha com eles. Então, ter essa sensibilidade, eu acho que tá faltando. Sabe, assim, hoje eles chegam e falam assim, nada, faz aí aquele arroz com feijão bem, né? E vai embora, e depois sai, não tem mais. Né? Aí, né, falta muita proatividade. Falta. E aí falta querer ir no curso. Não, gente, pra que ir pra curso? Eu já sei esse tema, né? Tá lá um tema, natação, crawl, costas e peito, as técnicas. E assim, a gente vê muito assim, né? Lá na nossa cidade, assim, vamos pra tal curso? Vamos, até mesmo mais professores, financeiramente fica, né, melhor para todo mundo. Já fui, não vou fazer. Perdemos sábado. Aí reclamar, igual você falou, sentar e chorar é mais fácil. Muito mais fácil. Gente, não dá, eles não querem mais, né? E eu estudo muito criatividade, né? Então, para uma pessoa ser criativa, ela tem que conhecer o básico. Ela tem que conhecer para depois variar. Então, eu não consigo ser criativo se eu não tenho esse conhecimento. Então, preciso entender de tudo para depois começar a ter essa variação. E a importância de você receber essa criança, esse adulto, seja quem for, e às vezes você vai precisar fazer uma coisa diferente para animar essa pessoa. Às vezes ela vem cansada, às vezes ela vem triste. E eu vou te dar uma estratégia básica que muito professor utiliza é aquela touca de personagens. Eu já trabalhei numa vez que eu trabalhava num clube, o gerente do clube, eu acho que eu podia contar nos dedos quantas vezes ele foi na piscina. Eu trabalhei lá 5 anos, se ele foi 3 vezes na piscina foi muito. Uma das vezes ele foi, eu tava com a touca de um personagem e ele veio me questionar. Ele falou, Renato, o clube não te dá touca? Eu falei, dá. Por que você não usa a touca do clube? Aí eu falei pra ele, não, porque essa touca ele é um quebra-gelo, a criança às vezes chega triste, às vezes chega chorando, aí eu falo do personagem, eu entro no mundo dela, eu converso com ele. Aí ele virou, nossa, que legal. Então, acho que é legal a gente colocar, então, um lado o logo do clube e do outro lado um personagem. Vamos fazer isso? Vamos. Legal. Então, você tá indo fazer algo e também você precisa informar, porque não é todo mundo que sabe por que você tá fazendo aquilo. Às vezes as pessoas olham você fazendo as coisas diferentes e acham, tá querendo aparecer, ele tá querendo ser diferente. Mas você tem que estar embasado. Você vai ser criativo, mas tá embasado por que você tá fazendo aquilo. Qual é o objetivo de você estar utilizando? E tudo aí a gente cai na parte de planejamento. Então, que aí a gente precisa planejar as nossas aulas. Que aí também entra aulas diferentes, aulas temáticas, e em ambientes diferentes, que vocês utilizam, vocês vão no mar, vocês fazem aulas temáticas, vocês fazem aula historiada. Qual é o cuidado e ganhos dessas aulas aí de você fazer essa mudança diferenciada? A gente nunca só brinca, né? Nossa, assim, a gente nunca A gente dá valor para esse lúdico. A gente gosta, até porque a gente trabalha com crianças, peraí, a gente tem que pensar nisso. Mas a gente tem também, né, a nossa base de ensinar a nadar, ensinar a sobrevivência. Então a gente tem que fazer um misto. Bom, o Joãozinho desceu, ele tá meio assim, mas eu sei que ele gosta do Mário, ok? Então vamos fazer alguma coisa, eu tenho que bolar. Tá, ok, então vamos pegar a plataforma do Mário e vamos indo. E aí vamos fazendo, sei lá, perna de crawl pra ir, ele tá achando que ele vai ser o Mário, e aí, né, dentro dessa brincadeirinha, nesse mundo que a gente criou pra ele já nada, ele já esquece o que tá acontecendo, ele já fica feliz de novo. Não, agora essa turma aqui já gostam de outra coisa. E aí os bichinhos, uma coisa que a gente gosta muito também, que as crianças amam, é os nossos maiôs. Os maiôs coloridos, e a gente usa o mesmo maiô. Se a gente não tá com o mesmo maiô, né, as crianças já falam, tia, por que vocês estão maiô diferente? E aí elas já conhecem, né, o nosso estilo, trazer esse colorido na touca, no maiô, nos nossos brinquedos, porque nossos brinquedos também não podem ser de outras, né, sem graça. Sim, mas como você perguntou, essa variação de mudança de espaço, de local, eu acho assim, eles moram em condomínios, eles descem para nadar na piscina deles. Então, a gente foi até os condomínios para gerar essa comodidade, tá? A gente está levando essa comodidade, ensinando a segurança aquática dentro da própria casa deles. Porém, existem outros mundos,
né? E a gente queria passar isso para eles. Essa ideia de nadar no mar foi desde o ano passado a gente está levando algumas crianças para o Circuito Mares. Para fazer uma competição mesmo, né? Para trazer esse ar competitivo para eles. Muitos pais têm medo. Tem criança que vai no mar e não entra no mar. Entendeu? O pai leva a piscininha, pega a água lá e leva, enfim, ela não entra no mar. O pai passa esse Mas medo, eu entendo tudo isso, eu sou mãe também e eu sei como que funciona. Mas a gente falou, peraí, nada como levar essas crianças, proporcionar uma aula diferente, num espaço diferente, no local diferente, e com os professores que já estão ali, eles estão ali com a gente toda semana, 2 vezes por semana com a gente. Por que não levar eles, né? A proposta de levar uma aulinha no mar, ensinar ali a pular uma onda, pegar um jacaré, que foi o que depois eu até te mostro os vídeos, e enfim... com a gente. E os pais super toparam. Porque eles não têm essa coragem de levar. Eles são pai e mãe. Então, deu tudo certo. O ano passado, a gente estava em fevereiro. Estamos sentados tomando café pra gente agendar como que ia ser o nosso ano, tudo mais, organizar. A gente se olhou falando, vamos pro mar? Vamos levar as crianças para competir? Vamos, então bora. Chamamos os pais, fizemos convite, cada um, né? Tem gente que topou, tem gente que não topou, ok. Entendemos como que era, fomos levando. Aí agora, nesse último circuito, a gente estava sentado no mar, lá na areia, de novo, nós duas conversando. Por que a gente não faz um aulão? Por que na a gente na verdade, a gente mar? Teve uma desistência de algumas crianças. E, peraí, elas desistiram. Às vezes por medo, às vezes por qualquer outro motivo. Então vamos levar eles pro mar. Vamos nós duas levar eles pro mar. Pra eles entenderem que não é esse bicho de 7 cabeças, entendeu? E como você já começou, a Bruna falando, não, mas... Eu não brinco, então também tem aquele ar que não é brincar por brincar. É o que a gente, que a natação criativa chama na sua metodologia, é o lúdico educativo. A gente vai ensinar algo através da brincadeira. Então tudo tem um objetivo. Hoje eu vou ensinar a virada olímpica, então essa criança saiu da piscina, ela aprendeu a virada olímpica, ou ela aperfeiçoou a virada olímpica, show, sua aula foi show. Aí se essa criança saiu, aprendeu a aperfeiçoar a virada olímpica, ainda brincou e se divertiu, aí é aula de ouro. Porque além de aprender, ela se divertiu, ela vai querer retornar na aula seguinte. Exato. Só que, como a gente falou lá atrás, para eu conseguir fazer essa aula mais lúdica, mais gostosa, a criança sair sorrindo, eu sair daquele arroz e feijão, eu preciso ter o meu conceito, a minha base muito forte. Vocês que fazem curso, vivem viajando por aí, vocês acham que ainda está faltando esse arroz e feijão na aula de natação? Então ainda saber o básico para depois ser criativo, e aí como também buscar essas inovações, essas metodologias, trazer algo novo para sua metodologia? Eu acho que falta sim esse arroz e feijão, porque como a Bruna acabou de falar, ela teve um semestre, sei lá, um semestre de aula, ainda nem teve aula prática, entendeu? Então isso ela vai buscar onde? Se ela não teve lá, ela vai através dos cursos. Eu não tive esse arroz e feijão. Procurar um profissional competente para passar isso para ela. Peraí, eu quero, mas eu não tenho essa base. Como que ela vai pedir uma criatividade para mim? Faz uma aula, sabe? Peraí, eu não tenho essa criatividade. Eu vou procurar onde? O simples. Eu não tenho nem o simples. Como que eu vou conseguir ter uma criatividade? Como que eu vou conseguir, né? Pra gente, né? Eu penso muito com a Cláudia. A gente viu um problema. Ok, nossa, a gente quer ensinar a virada. Como que eu vou fazer isso? Dentro desse problema, né? Desse tema, a gente fala, então tá bom, a gente pode fazer essa aula, a gente vai fazer essa gincana, essa participação para conseguir. A gente entender o problema. Quem não tem nenhum arroz e feijão, como que vai conseguir achar esse problema ou achar o que você precisa, quer fazer, né? Então, até cursos assim simples mesmo, a gente tem que procurar para fazer, para depois a gente conseguir evoluir nos cursos onde tem mais a criatividade, mais coisas inovadoras, né? Gente, eu saí sem saber o que era perna de crawl. Sabe o que é não saber fazer isso? Não saber como que é, sei lá, um mexe caldeirão, um braço do coração. Eu não tinha nem essas palavras no meu vocabulário. E isso é arroz com feijão, gente. Eu vou te trazer uma coisa, porque tem um estudo, eu não vou lembrar o autor, mas ele fala
que o professor que já tem vivência de natação, então já foi atleta, já foi nadador, ele teve o aprendizado da natação desde pequeno, é um professor que ele é mais resistente à mudança. Então, o aluno do século XXI, ele exige uma aula diferente do que o aluno do século passado. Uma aula mais lúdica, um acolhimento maior. E aquele professor que aprende na faculdade, ele está mais aberto a novas opções. Então, é um professor muito mais criativo, ele consegue variar mais, ele consegue trazer inovações para as aulas de natação. Então, são perfis de professores. Então, não é tão ruim, às vezes, fala, nossa, eu aprendi só lá na faculdade, não tenho muita experiência, mas você está mais aberto. Está mais aberto. Porque a gente tem um hábito de querer ensinar como a gente aprendeu. Só que como eu aprendi lá atrás, não é como eu vou ensinar agora. Porque a gente tem uma colisão de séculos. O aprendizado, o ensino é de 2 séculos atrás. O professor é do século passado e o aluno é desse século. Não tem como dar certo. Se eu for querer ensinar do jeito que eu aprendi, o aluno não vai funciona. Então a gente tem que ter esse entendimento que a gente tem que mudar. Esse jogo de cintura, né? Esse jogo de cintura. Não, mas até a Cláudia, né? Ela 25 anos sendo professora. O arroz e feijão dela tá vindo temperando por todo esse tempo, mas é porque ela vem estudando. Então é isso, você não pode ficar com o seu arroz e feijão lá de trás e nunca mais temperar ele. Aí você tá sem sal. Exatamente. Assim. Então sempre esse arroz com feijão, ele vai vindo, ele vai temperando, ele vai se desenvolvendo. Às vezes é um simples, mas você falou de um jeito diferente, você fez de um jeito diferente e já mudou, pronto. Sim. Era o básico que deu um negocinho ali e já pronto. E aí eu vou trazer o maior exemplo disso, que é uma pessoa que eu tento fazer igual, né? Uma pessoa que me inspira muito, que é o Alberto Clark. É uma pessoa que você vê, eu já fiz mais de 50 cursos com ele. Então eu fiz quando eu era estagiário, depois como era professor, depois trabalho com ele, depois viro sócio. Então eu já vi mais de 50. E ele nunca dá o mesmo curso. Exatamente. Impressionante. A gente está com um grupo de estudos que a gente fez a primeira turma e pediram para a gente abrir a segunda turma. E a gente está dando o mesmo conteúdo 3, 4 meses depois. Não é a mesma aula. É o mesmo conteúdo, mas a aula já é diferente. Ele já trouxe uma coisa que ele viu naquela semana, uma novidade, ele está sempre estudando. É um exemplo de inovação do século. E ele está além. Então, ele é uma geração antes da minha, e ele está sempre se atualizando, sempre mudando, percebendo que o aluno está precisando de coisa nova, usando a tecnologia. E aí eu vou vir com a pergunta de 1 milhão, que acho que todo mundo quer ouvir essa pergunta. Porque a gente tem estudos, como da metodologia Gustavo Borges, que quando a criança sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% dessas crianças. Foram mais de 32 mil crianças que deixaram a natação. A gente tem a metodologia Swim Health, do Marcos Ruivo, que ele já fez o estudo e vê que a criança permanece de 3 a 4 anos na natação. Esse é o tempo que uma criança permanece. Como manter o aluno interessado, envolvido nas aulas de natação ao longo do tempo, mas também sem perder a coerência pedagógica. Também não é só brincar por brincar e deixar a criança feliz. Sim. Essa é a pergunta de 1 milhão. Eu acho assim, todos os prédios, nós temos uma turma de pré-adolescente e adolescente. Tá? A gente organiza os grupos, porque a gente quase não tem personagens, tem aulas em grupo. A gente acredita então, a gente acredita na aula em grupo. Isso. Né? Então, todos os prédios têm uma turma de pré-adolescentes e adolescentes. Então já sabem nadar. Tá com a gente há 500 anos. Né? A Desde Cláudia viu crescer. Eu vi crescer, estão comigo já há mais 10 anos, né? Que eu tô nessa área de condomínios. É conhecer a criança, conhecer o mundo delas. Tá? Ouvir muito, porque muitos vão lá, às vezes não vão só para nadar. Elas vão para conversar, porque o dia delas não foi fácil, porque o estudo começa a complicar também com eles. Fica mais pesado. Então eles vão lá, eles querem nadar, eles sabem que eles têm esse compromisso comigo. Porém, eles querem falar. Eles querem falar, eles querem ser ouvidos. Então, assim, a gente introduz o nado e como a Bruna falou no início, o Luizinho desceu lá e não tá bem. Peraí, você preparou uma baita aula para ele hoje, eu tô empolgada, ele vai fazer 1.500 metros, mas ele não vai fazer. Então, ele vai nadar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ouvir essa criança. E tá dando certo. Não, tá dando. Tá? É você respeitar agora cada fase que essa criança ela tá. Então tá bom, ele é bebê? Tá bom, a gente vai cantar, tem aquele bem lúdico mesmo, bastante brinquedo, uma aula colorida. Aí daqui a pouco ele já cresceu, já começa a colocar mais técnica, legal, tal. Então é novo pra ele, tá lá no incentivo. Tô aprendendo, hein? Não tô mais nadando sem ninguém me segurar, legal. E tá caminhando. E aí começa a chegar o pessoal da perfeição, do aperfeiçoamento.
aperfeiçoamento. Nossa, eu já sei nadar crawl, eu já sei me deslocar, né? Eu consigo ficar nadando, ok, e aí? Pra que mais? Não quero mais. E aí vem essa, né? Vamos conversar. O que você fez hoje? Essa aula foi legal? Na prova? Aí começa a falar, né? Que criança adora falar. Pausa pro comercial, vamos nadar. Aí nada um pouquinho, daqui a pouco volta. Não, o que você tava falando? Então, trazer essa interação, né? E aí também, quando a criança ela já é maior, ela gosta muito de competitividade. E aí acaba que nas aulas de natação não tem essa coisa de competir, é cada um meio que por si ali. No futebol você tem que fazer gol durante a aula, legal. E na natação, como que faz? Né? E aí é onde a gente tem que sacar. Bom, bora lá, vamos fazer 2 times. Quem nadar crawl, nadando crawl, leva 3 brinquedos. Quem chegar lá levando os 3 brinquedos, ganhou. Então já começa a nadar, aí já tem um outro estímulo, aí tem pedra, papel, tesoura. Se eu ganhar, eu escolho. A gente nunca consegue fazer uma aula tradicional, como você falou ali, com eles. Toda a aula tem que ser diferente. Senão eles param mesmo. E fala, tia, eu vou parar por aqui. Ou fala, tô cansado. Ou pede pra ir no banheiro. Fica lá 10, 15 minutos e vai embora. Você já viu essa desculpa do banheiro? Ela é básica. E aí a gente vai voltar porque... Quando a gente começou o episódio, vai ser o mesmo assunto, que é falta o profissional se atualizar. Entender que o perfil mudou, o adolescente de hoje é diferente do adolescente lá de trás. Então não adianta eu trazer as mesmas coisas que eu trazia para os adolescentes lá atrás. Ele é um perfil diferente e eu tenho que entender. Porque como a gente trata esse adolescente? Ou a gente trata como um adulto em miniatura ou uma criança grande. Mas o adolescente é o adolescente. Ele tem um perfil. Que nem a criança, ela tá emburrada, tá não sei o que. Você fala, aí você dá vários nomes para ele. Hoje ele tá cansado, hoje ele não dormiu direito. O adolescente é o aborrecente. A gente já vem com preconceito, né? Ixi, lá vem o adolescente querendo. Nossa. Só que a gente não entende, é o perfil dele, a gente tem que lidar com isso. E para mim foi uma mudança de chave muito grande pelos meus podcasts. Uma vez eu entrevistei uma herbiatra, que eu não sabia nem o que era uma herbiatra, que é um médico que ele fez pediatria e ele se especializa em jovens. E ela veio e falou as características e como fazer o envolvimento desse jovem. E mudou tudo a minha vida e eu comecei a aplicar isso nas aulas e começou a funcionar demais. Hoje o meu maior público são os adolescentes. Legal. Eu tenho muito aluno adolescente porque as academias não estão conseguindo entregar. Então, várias mães vêm, ele precisa fazer natação, ele fica muito tempo na escola, ele está muito tempo no eletrônico, ele precisa fazer uma atividade, só que ele está indo para academia e ele odeia a aula de natação. Ele não aguenta a aula está muito chata. Aí vem, aí um traz outro, que traz outro. Hoje eu tô cheio de adolescentes e eu faço uma coisa muito simples, por exemplo. Eu peço para eles criarem a playlist da aula. E eles trazem e eles ficam ouvindo. Aí vão falar, não, mas Renato, ele fica 80% com a cabeça na água, ele nem ouve a música. Não. Mas qual que é a característica desse jovem? Ele começa a se desconectar dos pais e das mães e eles começam a entrar em tribos. E eles precisam se conectar nas tribos. E a música é uma forma deles entrarem na tribo. Então, quando acaba a aula, fala, nossa, você ouve aquela música? Que legal, eu também ouço. Na verdade, às vezes eu nem ouço. Mas eu me conecto com eles. Aí o outro aluno fala, nossa, eu também gosto dessa banda, eu também gosto. E eles vêm por essa conexão, por estar nessa tribo. É a tribo que ele também gosta, é a tribo que ele se conecta. E uma coisa simples, que não tem nada a ver com aula de natação. Não. Mas você trouxe esse aluno, porque ele vai vir, professor, hoje eu vi essa música, não sei o quê. Um outro exemplo que funcionou muito, eu tenho um aluno que ama futebol, ele vai em todos os jogos do São Paulo, é apaixonado pelo São Paulo. E aí um dia eu resolvi ir para aula e levar 10 perguntas sobre o São Paulo. Eu cheguei e falei, André, quero saber se você entende do São Paulo. Eu trouxe 10 perguntas. Então, a aula vai ser o seguinte, eu dou 2 opções de exercício, um fácil e um difícil. Te faço a pergunta do São Paulo. Se você acertar, você escolhe. Se você errar, eu escolho, e lógico que eu vou escolher o mais difícil. E foi a aula inteira assim, ele amou. E aí, as 10 perguntas do São Paulo, como que eu fiz? 10 minutos antes da aula, entrei no chat GPT, inteligência artificial, pedi para ele fazer as perguntas, imprimi, coisa rápida, simples. Na aula seguinte, ele entrou na piscina com uma folha. Eu falei, André, que folha é essa? Tá vindo para nadar com folha? Tá estudando? Vai ter prova? Não, eu trouxe 10 perguntas do Corinthians. Eu quero ver se você sabe do Corinthians. Olha. E aí a gente fez a aula que ele fazia a pergunta para mim, se eu acertasse, aí eu escolhi o exercício. Se eu errasse, ele escolhia. Eu não acertei nenhuma, porque ele colocou nível hard total. Eu não consegui. Mas o envolvimento dele. Aí um aluno mesmo do lado, que era uma outra coisa, falou, tia, eu não gosto de futebol, mas eu gosto de série. Você pode trazer pergunta de série? Aí na próxima aula eu trouxe pergunta de série. Interação, né, com eles. Saber do mundo deles, como você disse. E aí eu já envolvi. Mas é porque você teve essa sensibilidade, esse tato, de querer, assim, estar ali envolvido com eles. Eu entendo que para vocês,
um pouco mais velhos que eu, tem essa troca, né? Vocês tiveram esse choque. Eu não tenho. E muitos que estão saindo da faculdade agora não vão ter, porque a gente acaba conseguindo falar muito bem a mesma língua que eles. Então, eles acham que eu sou muito jovem. Você acha, tia, quantos você tem? Eu falo, 26, né? 25. E eles, tia, pensei que você tinha 16. Vai dizer por quê? É o jeito que eu falo com eles, é o jeito que a gente lida, né? A minha geração agora tá vendo muito assim, não é aquela coisa severa, não, você vai fazer, né? Aquela coisa que muitos veem, né, lá de trás, um pouco mais grosso, um pouquinho mais ogrinho, né? Não tem aquele coisa, né? Um apelido, jacarezinho, né? Traz nesse sentido. E eu já vim uma geração assim, que fala mais tranquilo, que fala gíria, que fala as coisas. Então, traz esse ambiente mais natural para esses jovens. Você fala assim, não, a tia é legal, ela fala que nem nós. Então, tem toda essa parte também que eu tenho que pegar isso pra mim. Bom, isso aqui veio comigo e eu tenho que me aproveitar, que eu consigo falar a mesma língua que eles, de uma maneira natural, eles gostam. E aí, essa semana mesmo, eu tive um aluno que veio chorando e falou assim, tia, na próxima prova eu vou tirar 9, eu não posso tirar 9, e veio chorando. Eu falei, cara, você nem sabe se você vai tirar 9, eu quero um 10. Não, tá bom, eu sei que ele gosta de piada. Então eu falei assim, olha, Jacaré, nada, pensa numa piada, chegou aqui, você me conta. Se você me fizer rir, aí você escolhe o que você vai nadar. Aí ele foi, nadou, falou a piada. Eu ri, ele falou assim, então tia, agora eu vou fazer isso, tal coisa. E assim foi a aula. Aí o amiguinho dele também já sabia uma outra piada e a gente já começou a rir, ele já esqueceu do problema dele, que ele tava. Então a gente fez uma aula totalmente diferente do que eu tava pensando. Não tinha pensado nada disso. E aí na outra, né, e depois ele falou assim, não tia, eu vou trazer pra você uma piada agora do Pokémon. Porque os meus alunos, não sei o de vocês, estão nessa fase do Pokémon. Eu conheço vários Pokémons por conta deles. Não, tia, eu tenho uma carta super rara e eles já conversam entre eles mesmos sobre a carta, que não sei o quê. E assim as aulas vão acontecendo. E eles interagem. Eles gostam muito disso. Mas é esse tato, essa sinceridade. E aí, falando um pouco de criatividade, para eu também ser criativo, eu tenho que começar a ir para outras áreas. Se eu fico só na minha área, eu não consigo usar a criatividade. Tenho que juntar, que nem eu fui conversar com a médica para trazer algo para natação, eu fui trazer algo do futebol para dentro da natação, então às vezes a gente tem que ir para outros mundos e não ficar fechado só no mundo da natação, senão você fica muito restrito ali. Então você tem que ler outras coisas, tem que pesquisar outras coisas, tem que ver série, tem que ver o Pokémon, tem que ir atrás para você trazer essas novidades. E aí de vocês, quais estratégias vocês recomendam? Porque aí agora o profissional do lado ficou curioso, eu também quero ser criativo, eu quero ser diferente. Como vocês fazem isso? Como vocês recomendam aí a renovação nas aulas de natação sem comprometer a estrutura, o objetivo e o ensino da natação? Porque a gente tem um objetivo por trás de ensinar a natação, mas ao mesmo tempo eu tenho que inovar e trazer as coisas diferentes. Quais estratégias vocês utilizam? Eu acho que a gente, igual eu falei, primeiro conhecer cada fase, cada aluno, né? Em que momento que ele está. Essa sensibilidade de conhecer eles é o fundamental pra gente. E sim, conhecer outros mundos, como você falou, tá? E não sair do entender a técnica, mas ao mesmo tempo procurar em cada grupo o mundo deles e saber como lidar com cada um deles, porque assim, é um olhar individualizado que eu vejo. Sabe, às vezes eu tenho aula com 5, 6 crianças e 5, 6 crianças totalmente diferentes, até mesmo na técnica. Mas eu tenho que dar a mesma aula, né? Eu vou fazer uma perna lateral, eu sei que aquela criança vai seguir, a outra tem que estar ali na água o tempo todo, colocando a mão, mostrando, pondo para fora da água, mostrando. O outro amigo vai mostrar, olha, vem aqui, vem ver esse aluno como que tá. Então, assim, é conhecer cada criança. É que dentro do grupo, a gente ainda consegue ter esse olhar individual. E falar assim, não, todo mundo vai fazer perna lateral, mas eu sei que aquele ali eu vou ter que fazer um pouquinho assim, ajudar um pouquinho mais, mas ele vai conseguir, porque ele tá dentro daquela equipe e ele não vai se sentir inferior, ele não vai se sentir desmerecido, entendeu? Então, é ter esse jogo de cintura dentro da aula e assim, faz curso. Faz. Você sabe, não, de verdade, você tem ali a sua base. Eu gosto desse tipo de metodologia, ok? Mas você joga, faz tudo que você conseguir e de cada curso você vai pegando um negocinho e vai pegando, e aí você vai montando o seu.
não concordei com o que ele falou, mas tudo bem, o restante eu gostei. Então eu pego pra mim e vou fazendo, e pego de lá e pego daqui. Faz, sabe, assim, lê. Fica na rede social, vê um monte de reels, tem coisa, às vezes, da Rússia que eu vejo, mas eu consigo ver a imagem, eu entendi o que ele tá querendo passar, ok, eu entendi, sabe? Então, é essa questão mesmo de tá no online, de tá fazendo as coisas, tá querendo se aprimorar, porque senão não vai. E aí a Bruna falou uma coisa importante, que é outra pergunta de 1 milhão aí. Como trabalhar com as turmas grandes e ao mesmo tempo ter esse olhar individualizado no desenvolvimento do aluno? Eu, por exemplo, trabalhei em um dos maiores clubes aí da América Latina, eu já cheguei a dar aula para 42 crianças, 32 crianças. E como você manter esse olhar individualizado com essas turmas gigantes, que às vezes é a realidade, às vezes turma heterogênea, de idades diferentes, mas a gente precisa disso. Como o profissional fazer isso? Então, como a Bruna falou, como eu falei no início, é ter esse olhar, conhecer cada criança, correr atrás de cursos para entender como fazer isso, né? Procurar vocês aí que têm um olhar mais específico para isso, hoje eu vou trabalhar esse movimento, mas como a gente acabou de falar, fazer cada um, mas para você fazer cada coisa diferente, você tem que conhecer essa criança. Você tem que conhecer esse aluno. Até mesmo adulto. Eu tenho vários adultos que não sabem nadar. E tem medo, Cláudia, eu não vou aprender. Não, vai. Você entra na água, vou falar com você como eu falo com os meus alunos, com os meus pequenos, e eles entendem. Porque é olhar para cada um. E eu acho que você vai conhecer o seu aluno fazendo perguntinha boba durante a aula. E aí, você gosta de azul ou vermelho? Aí você vai conhecendo. Você já viu o filme não sei o quê? E aí você vai conhecendo aquele aluno. E aí você vai se entendendo. Você tem irmão? E aí você vai conversando. Nossa, não, tia, que uma vez eu caí na piscina e eu engoli água. Então por isso que eu não coloco. Então peraí, agora eu sei por quê. Às vezes muitos alunos, né, os pais não trazem esse histórico. Né? Então a gente é importante sentar, conversar com o pai. Falar assim, nossa, ele já sabe nadar? Ele já gosta de piscina? Ele brinca, né? Ter toda essa anamnese antes, com o aluno tete a tete, porque muita coisa a gente vai conhecendo ali no tete a tete. E aí você vê né? Trazer isso. Então, trazer essa individualização nas aulas, conhecendo essas crianças. Não tem como não conhecer. Mas, assim, eu vejo que tem vários profissionais que simplesmente, muitos que, eu dou a minha aula da minha maneira, mas muitos vão lá ou vão dar a aula porque o professor contratou ele e ele vai dar a aula para aquele professor. Hoje você vai trabalhar só membros inferiores. Ele só vai fazer isso. Ele não quer saber se a criança está bem, se não está bem. Não tem sabe? A aula não vai render, a aula não vai funcionar dessa forma. Ela só vai funcionar se você entender as crianças. Sim, aí então você tem que entender essa criança, entender a individualidade e ter estratégias pedagógicas. Pode falar, Bruna. Não, pode falar. Lembrou. Eu peguei. E aí você tem que ter material, sabe assim? Você tem que estar ali pronto. Pô, você entrou dentro da água, você já tem o seu espaguete, você já tem o seu brinquedo, você já tem as suas coisas, né? Então, tem muito a gente carrega o mundo nas costas, todo dia, tá? Todo dia. O nosso carro tá lá cheio de novidades, porque assim... hoje, igual você falou, hoje o aluno não tá bem. Peraí, vamos entrar num jogo, mas para eu entrar num jogo eu não posso fazer sem nada. Eu tenho que ter às material vezes eu preciso ter colorido, material diferente, para que eles possam brilhar o olho na sua aula. Então tem essa importância também. Ok, você sabe a técnica, você consegue conversar com eles e tudo mais, mas e aí, essas coisas, né? Uma prancha legal, né? Uma prancha que tem bichinho, uma coisa assim que aí você já pega, você gosta de tubarão, não sei o que, já brinca, né? Já tem um outro ar, uma coisa colorida na aula. Eu acho que também é muito importante para estar tudo muito vinculado. É tudo... pedacinho em pedacinho, você vai encaixando. Né? E são estratégias para você também conseguir fazer esse trabalho individualizado. Aí existem inúmeras aí que a gente passa nos cursos, nas pós-graduações, mas para sendo bem rápido, eu tô com uma turma grande, então eu divido ela em diversos blocos. Eu tenho esses que são um pouco mais avançados, entre aspas, tenho esse que está intermediário, então 10 minutos da aula eu vou dar ênfase nesse bloco de crianças, essas duas estão rodando. Na segunda turma eu tô trabalhando com essa turma que é mais intermediária, os dois estão rodando. Mas você tá com o olhar individualizado em cada turma. Se policiar para cada final de aula, você pegar 3 crianças no final e elogiar essas 3 crianças, mas elogiar de forma honesta. Então, pegar, às vezes não é só da natação. Nossa, eu vi hoje que você veio e guardou seu material, eu vi hoje que você chegou no horário, você tava vi que você tava sorrindo na aula. Às vezes não só do perfil técnico, também
emocional. Então, porque se você elogiar 3 crianças por dia, no final do mês você elogiou todas. Porque a gente, às vezes, tem aquele hábito de se elogiar quem se destaca. E a gente esquece dos outros. Então, tem aquele olhar individualizado. Não, aí põe um xizinho lá na chamada. Hoje eu falei com fulano. Depois eu falei com fulano. E aí, eu, por exemplo, as minhas aulas de personal, elas são 1 hora. Então, eu falo, você dá 1 hora de aula? Não, eu já tenho o 10 minutos começo, o 10 minutos final, que eu vou conversar com essa criança, eu vou conversar com o pai. Então, eu já tenho isso já. Já é um trabalho. Também. Quando a gente trabalhava nos clubes, uma aula para outra, a gente tinha um intervalo de 10 minutos, que era intervalo estratégico, que muito profissional, o gestor fala, nossa, eu perco uma aula no final do dia, mas você ganhou a retenção dos seus alunos. Então, porque você acabou a aula, você tem um intervalo que você pode conversar. Ah, mas eu não tenho esse intervalo, então não vou fazer? Não, então um professor junta 2 turmas ali, faz o aquecimento, e esse professor fica conversando, pega uma criança, pega um pai, conversa com ela. Esse trabalhar individualizado tem que ter. Não é só ir lá e jogar a aula que eu planejei, escrever na lousa e fazer. Então, às vezes tem lá seus 40 alunos, né, que às vezes pode ter. Você conhece quem são os mais fortes, quem estão intermediários, aqueles ainda estão, né, em fase ainda de se deslocar. Pegou a sua primeira turma? Manda ver. Manda eles primeiro. Aí o intermediário, você manda e fica de olho. Aí você e vem trazendo os que estão vindo ainda com uma dificuldade. E aí você viu, já chegou dali mais forte. Às vezes já você chegou, tá passando lá uma pernada e todos estão fazendo sem material. Peraí, mas o Joãozinho não vai conseguir. Você põe um espaguete, você leva a prancha, põe um pé de pato, ele vai seguir. Sim. E por que não seguir trabalho com eles? Individualizado. Entendeu? É isso que a gente sempre faz. A gente não tá falando pra pegar uma criança e lá vai e volta, parabéns. Não, vai todo mundo, aí você já olha, né? Ele fala, não, eu tô aqui no meio, ele nem tá me vendo, não sei o quê. Aí você vai lá e elogia. Você, nossa, parabéns, hein? Gostei de ver, não sei o quê. Nossa, não, ela tava me olhando, peraí. Né? A gente tá conseguindo ver todo mundo daquela turma. Então a importância também desse elogio. Tem uma passagem bacana, que eu lembro que eu tava dando aula no clube, tinha um professor me auxiliando, e eu tava dando a pernada do peito, que muitos alunos têm dificuldade nesse aprendizado. Aí eu fui na primeira piscina e tinha um menino que tá com muita dificuldade. Fui lá, corrigi ele, tentei, aí ele veio na segunda piscina, corrigi de novo. Aí na terceira piscina, fui lá e elogiei bastante. Ele, nossa, foi super bem, não sei o quê. Aí eles foram nadar de novo. Eu falei, nossa, mas ele foi mal pra caramba, por que você tá elogiando ele? Não, porque ele tá se esforçando, não é que ele não consegue. Ele não consegue. Ele tá se esforçando, então eu tenho que elogiar o esforço dele. Uma hora vai sair essa pernada de peito, mas não é só feedback negativo, feedback negativo, feedback negativo. Não vai voltar mais. Você tem que ter esse olhar individualizado. Então, mesmo que ele não tá no padrão que você quer, mas ele tá se esforçando, ele tem que ser incentivado por isso. E aí uma pergunta aí que é meio polêmica, porque tem escolas aí, já até viraram lei, que o celular está proibido dentro das escolas, não pode mais usar celular, mas o celular é o mundo dessas crianças e principalmente dos adolescentes. Vocês acreditam que o celular pode ser um aliado dentro das aulas de natação, mas com propósito pedagógico? Sim, eu acredito. Opa! Eu acredito porque, assim, um dos vários cursos com o Thiago Peixe, né, ele fala muito, grave seu aluno. Filma ele não está vendo o que você explicou, você fez o movimento, né, fora da água, colocou outra criança para assistir, mas ele não viu ele fazendo. Então, peraí, ele acha que ele tá certo. Consciência corporal. Peraí, a consciência corporal. Filmou, viu sua pernada? Ele vai se corrigir. Ele adora ver isso. As crianças nossas, principalmente os adolescentes. Adora se ver nadando. Entendeu? Nossa, então, a gente filma no início, depois, né, quando é esse dia estratégico de filmar, filma fora da água, dentro da água, faz o movimento submerso, mostra pra eles depois. Aí vai tia, você vai filmar hoje? Ele já vem, você vai filmar hoje. Vários reels que a gente faz, eles estão dentro, porque eles adoram, mas tudo por um lado pedagógico. Então a gente filma, aí vai, né, pega o vídeo pequenininho, né, vai devagarzinho, ó, tá vendo que esse braço tá caindo aqui no crânio, pode esse braço caindo? Eles corrigem uns aos outros dentro da água. Eles gostam então, de ver assim, os eu amigos. acho super válido. Então a gente fala, ó, tá vendo isso daqui, né? Viram que tem que arrumar? Ok, vamos lá, vou gravar de novo, vocês se ajustam e aí a gente mostra de novo pra ver se deu bom. Ah, deu bom, tia. Aí eu começo a dar nota. Nota 7. Faltou... Por que deu 7, tia? Ah, não, porque você abaixou o braço, você não deitou a cabeça, você não sei o quê. Tem um motivo, porque eu dei 7. É uma das aulas que mais tem sucesso, é quando você leva o celular. Porque ele não quer o 7, ele quer o 10. Entendeu? E aí tem essa parte que a gente gosta muito de filmar eles, pra eles se verem, mas aí também a gente salva muitos vídeos da internet. Então, às vezes, a gente mostrando, nadando,
ou um amigo nadando, eles não conseguem entender. Mas às vezes um rios que tá filmado diferente, ou alguma coisa... Até mesmo de vários atletas profissionais. E aí, ele vendo aquilo, aí ele consegue entender melhor, né? Muda alguma coisinha na chavinha, na cabeça dele, ele já... Ah, tá bom, essa é a perna do peito, porque no vídeo mostrou certinho. Sim. Então, ele conseguiu. E aí, outra coisa também, que até a Cláudia já começou a falar, que foi a gente mostrar os atletas olímpicos, né? Atletas de alto rendimento. Ele sabe quem é o Cristiano Ronaldo, ele sabe quem é o Neymar. E aí, quem que tá dentro da nossa piscina? Quem que tá, né, dentro da piscina? Então, eles conhecem, né, o Gabrielzinho, porque a gente já mostrou o Gabrielzinho, o César Cielo, o Michael Phelps. Nossa, eu pego o celular, tia, você vai mostrar o Michael Phelps? Hoje a gente vai ver ele. Então, eu mostro para eles entenderem que eu quero que eles cheguem nesse nível. Né, claro, cada, né, coisa em seu quadrado, mas assim, eles entenderem que por que eles estão fazendo aquela ondulação? Por que o braço tem que ser daquele jeito? Porque o atleta olímpico tá fazendo desse jeito, então tem que ser desse jeito. E eles querem fazer que nem um atleta olímpico. Então é toda essa jogada que a gente faz com os atletas, com os nossos alunos, entendeu? Então, ali que a gente insere a tecnologia, dessa maneira. Não, aí... Primeiro que você vai entrar naquela parte do estudo que 65% das pessoas são visuais, aprende de forma visual. Então ela precisa ver, ela precisa visualizar, seja ela ou seja o atleta executando. Então isso é muito importante. Esse tablet, por exemplo, eu comprei para ele para usar na aula de natação. Como eu tinha turmas grandes, que eu comentei, eu precisava de uma coisa, mas não dava o celular. Aí eu comprei o tablet. E quando eu chegava com o tablet, o olho das crianças brilhava. Tio, o que você trouxe? Qual é o jogo de hoje? Você tem algum joguinho aí dentro? Ele já pegava o tablet, já ficava mexendo. Mas eles já entravam no meu mundo e eu entrava no mundo deles. Aí eu sentava todos eles antes de começar a aula, que o nível de atenção é maior, eu não estou competindo com a água, eles não estão afundando. Mostrava o vídeo fora da piscina e falava, agora a gente vai tentar fazer isso dentro da piscina. Exatamente. E eles adoram. E aí, quais as competências, que a gente falou muito disso, e além da parte técnica, quais as competências, além da técnica, são fundamentais para o profissional? Então, quem está ouvindo a gente, fala, nossa, eu preciso ir além só de ensinar crawl, costas, peito e borboleta. Quais são essas competências que esse profissional tem que desenvolver? Esse carinho com as crianças, sabe assim? É o carinho. Às vezes dá até uma de psicólogo, né? Ser um amigo. Eu imagino assim, em primeiro lugar, ele tem que querer entrar nesse mundo da natação, que não é fácil, né? Você sabe disso. Não é fácil. Eles estão lá na faculdade, eles têm vários segmentos. Peraí, eu quero seguir a natação. Ele tem que saber que não é fácil. Ele tem que investir em curso e tem que investir. Porque não adianta você falar, eu tô numa academia, mas se a academia não pagar o curso para mim, eu não vou fazer. Eu escuto muito isso, eu trabalhei em clube também, e se o clube não pagar, eu não vou fazer. Esse investimento é seu, você vai levar para sua vida, independente se o clube ou a academia vai te pagar ou não. Entendeu? Esse curso, mas só que você tem que investir. Entendeu? Invista e saiba que... Se planejar mesmo. Se planejar. Porque você saiu da faculdade, ok, você não tem mais estágio, você não tem mais nada. Você tá na vida com um leque de opções. E aí, o que eu faço? Bom, eu gosto de nadar. Vou pra natação. Não é muito assim, esse atropelado. Não, peraí, eu tenho que, né, me capacitar, eu tenho que fazer alguma coisa. E não ter a natação como uma segunda opção. Peraí, eu não consegui nada, eu vou dar aula de natação. Não é assim. Não é assim, eu vejo muito isso também. Não é assim. E querer se passar pelos perrengues. Porque assim, muitas vezes eu já tentei achar alguém para dar uma aula que eu não podia dar. Você pode dar aula de tal horário para mim? Mas tem que entrar na água? Pô, você é professor de natação. Independente se o aluno é adulto ou não, você tem que estar proativo, pronto para entrar na água ou não. Né? Pode acontecer qualquer coisa ali na beira da piscina, mas eles não pensam dessa forma, muitos deles. Então, assim, invisto em curso, tem que entender entrar que de corpo e alma mesmo, investir em cursos e ser proativo em todas as situações, com qualquer criança, com qualquer idade. Não tenha medo de errar, tente, se arrisca, é no arriscar ali que você vai conseguir mesmo evoluir, ver se vai dar certo ou não. Tira da mente, coloca em prática, sabe? Muita gente, eu queria muito fazer isso. E fica lá pensando, não, bora, tenta, vai, se arrisca. Eu vi que muito no início, Cláudia, eu vi tal vídeo, eu vi tal exercício, vamos fazer isso? Poxa, eu tava ali já sabendo de tudo que ia acontecer. Peraí, paro tudo. Vamos lá, Bruna. Dá a sua aula que eu quero ver. Eu vou atrás de você. E dá certo, porque ela tá ali, tá proativa para fazer. E se não deu certo também, para tudo. A gente faz um bem bolado ali, vai e volta de mergulho. Bruna, não deu certo isso. Então, ela tem que querer fazer.
Né? Eu acho necessário isso. Não, eu lembro que quando eu comecei, a Cláudia falou assim, Bruna, eu vou te dar essa aula aqui, né? Eu vou ficar do lado, mas quem vai dar aula é você. Eu, beleza, tá bom. Peguei meu caderno, comecei, não, eles vão fazer 2 de crawl, vou fazer 2 de grande tomada, anotei, deixei lá no lado. Ok, os alunos estão aqui, meu caderno tá aqui, tá tudo certo, beleza. Aí daqui a pouco mergulham, não sei o que, eu sou nova, né? Senhor, meu caderno tá aqui, eu pensei nisso, não, peraí. Vai e volta nisso daqui, deixa eu me organizar. Aí eu já falo, Cláudia, não sei o que, não sei o que. E já conversa. Então essa troca do que já tem experiência para quem não tem, ser realmente assim, verdadeira. Não esconda o que você já sabe do professor que tá querendo aprender, né? Fala assim, Bruna, faz isso que vai dar certo, confia, vai. E aí eu vou fazer, nossa, é verdade, obrigada, ufa, salvou. Então, esse compartilhar de pessoas que já estão no ramo há muito tempo é muito importante, sabe? E para quem tá agora começando, saber escutar. Né? Eu aprendi tanta coisa em conversas, nesses bate-papos, porque a gente sai cru. Sim. Então, assim, é muito importante sentar, conversar. E tá no Instagram, não conheço a fulano, mas oi, tudo bem? Nossa, gostei dos seus vídeos, sei que, começa a conversar, tira dúvida. Nossa, é tão importante. É muito legal. E aí, pra quem quer saber um pouco mais, conhecer sobre a Nani, conhecer sobre a Cláudia, sobre a Bruna, onde acha vocês aí nas redes sociais? Quer saber um pouquinho mais? Quer conhecer? Pode Nani Natação Infantil. Estamos no Instagram, segue a gente. Estão postando lá dicas, nossos alunos, vários rios. Né? Daqui a pouco aí em breve TikTok, mas também temos nosso Facebook, Nani Natação Infantil também, né? E estamos abertos para qualquer dúvida, para o que vier. Opa, dá dica pra gente também, adoramos conversar. Opa! Então qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários. Queria agradecer muito a presença da Cláudia, agradecer a presença da Bruna, muito mesmo, e agradecer também os parceiros que fazem desse sonho uma realidade, então ajuda a gente a levar informações de qualidade aí para vocês. A Flot, que tá com um novo óculos, corre lá no Decathlon, adquira o óculos, a Manta, nova metodologia no mercado, plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, sempre a Sobrasa apoiando a gente na prevenção aquática. Então, Bruna, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado. Obrigado para vocês aí do outro lado. Sigam o canal, ative a notificação e se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilhe com alguém que você conhece, que vale muito a pena aí. Vamos aumentar aí um número de informações para mais pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau.